Os melhores palpites e análises para a NBA desse domingão você encontra aqui mesmo. Hoje tem 6 jogos pela rodada, vou te passar minha análise, o meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. Hoje tem 6 jogos pela rodada e eu vou te passar uma análise para cada um deles. E se você gosta de palpite em jogador, Multiplay Bingo, não esquece de entrar no meu grupo gratuito. É o primeiro link aqui da descrição. Entra lá para pegar todas as minhas entradas de hoje, palpite em jogador, múltipla, minha dica do dia. Você vai encontrar tudo de graça lá. E rapaziada, na rodada de ontem, mais um dia de forra. A gente vinha de 6-0, ontem a gente fez 6-3 e hoje bora buscar esse 6-0 mais uma vez, tá? Então, vamos começar as análises e bora analisar o primeiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, o primeiro jogo da rodada vai ser o confronto Orlando Magic contra Memphis Grizzlies. E o duelo entre esses dois times aí acontece em uma quadra neutra. O jogo vai ser em Londres, tá? O que por si só deixa o jogo mais equilibrado. O time de Orlando chega confiante depois de vencer exatamente esse mesmo adversário e ficar 20 pontos atrás, mesmo depois de ficar 20 pontos atrás no primeiro quarto. A grande chave daquela vitória foi o ajuste defensivo, especialmente no terceiro quarto, quando o Magic limitou o Memphis a apenas 12 pontos, mostrando uma capacidade de jogo aí muito forte, tá? E galera, apesar do bom momento recente do Orlando Magic, o Memphis Grizzlies vive um cenário diferente. A equipe vem de uma sequência ruim, mas a última derrota doeu justamente porque o jogo estava controlado no início. Abrir 20 pontos e perder no final mostra muitas falhas de execução, não necessariamente falta de talento, tá? Jaren Jackson Jr. teve uma grande atuação, mas o colapso ofensivo no terceiro quarto foi determinante. E para o jogo de hoje, com a expectativa da presença de Ja Morant de volta em quadra, o Memphis Grizzlies ganha uma válvula de escape ofensiva que não teve no momento mais crítico do último jogo. Além disso, vencer o mesmo time 2 vezes seguidas, ainda mais em um cenário neutro, costuma ser um desafio, tá? Então, tudo aponta para um jogo mais equilibrado do que o último placar sugere, decidido em poucas posses, e por isso eu vou com o azarão aqui. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Memphis Grizzlies mais 8.5. O time de Memphis pode perder por até 8 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Memphis Grizzlies aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai para a análise do jogo Brooklyn Nets contra Chicago Bulls. E galera, o confronto entre Nets e Bulls aí acontece logo depois de um duelo direto entre as duas equipes, vencido aí pelo Brooklyn Nets, mas com um contexto que muda bastante para o jogo de hoje. O time de Brooklyn vinha em uma péssima fase, perdeu 8 dos últimos 10 jogos e mesmo na vitória recente, quase deixou escapar uma vantagem de 20 pontos construída logo no começo do jogo. O ponto central aqui é que o Brooklyn construiu aquela vitória basicamente em um único quarto muito forte, mas perdeu completamente o controle no segundo tempo. Agora a situação ainda piora, com a decisão de poupar Michael Porter Jr., que foi o principal pontuador da equipe na última partida, impactando diretamente o poder ofensivo dos Nets. E galera, o Chicago Bulls, por outro lado, mesmo em má fase, mostrou capacidade de ajuste e depois de um segundo quarto muito ruim, o time dominou o último quarto, encostou no placar e quase virou um jogo fora de casa. E agora jogando no United Center, com um elenco mais estável e maior profundidade para esse confronto, o cenário favorece uma resposta do Bulls. E por isso que o meu palpite para esse jogo então vai ser Chicago Bulls, menos 2.5. O time de Chicago deve vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Bulls aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai falar entre New Orleans Pelicans contra Houston Rockets, pessoal. E galera, o duelo entre New Orleans Pelicans e Houston Rockets coloca frente a frente dois times que vivem momentos bem diferentes, principalmente no aspecto de defesa.
O Pelicans atravessa uma fase muito ruim, com 12 derrotas nos últimos 14 jogos, e mesmo quando o ataque funciona, a defesa simplesmente não acompanha. E na última partida, o New Orleans Pelicans até teve um bom aproveitamento ofensivo, liderado por Zion Williamson, mas permitiu 42 pontos em um único quarto, algo completamente insustentável fora de casa. E galera, o time até reagiu no início do último período, mas não conseguiu uma sequência de paradas defensivas realmente para ameaçar aí, tá? Já o Houston Rockets, mesmo oscilando recentemente, vem de uma vitória importante em casa, mostrando capacidade de reação e controle nos momentos decisivos. Kevin Durant foi dominante e o time mostrou maturidade ao definir o jogo com uma corrida forte no último quarto, tá? E galera, jogando novamente em casa contra um adversário fragilizado defensivamente e cheio de desfalques, o cenário favorece uma vitória ainda mais confortável. E o meu palpite então vai ser Houston Rockets menos 9,5. O time de Houston deve vencer por pelo menos 10 pontos de vantagem para a gente pegar o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Rockets aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá. E agora o confronto é Hornets contra Nuggets. Esse confronto entre Charlotte Hornets e Denver Nuggets tem cara de jogo bem parelho, tá? E apesar do bom momento do Denver, acredito em um jogo disputado. O Hornets vinha dividindo resultados recentemente, mas chega pressionado depois de uma derrota pesada, onde a defesa foi inexistente, sofrendo muitos pontos logo no primeiro quarto, tá? E galera, o Denver Nuggets, por sua vez, vive uma excelente fase, venceu 6 de 7 jogos e tem mostrado um padrão claro. Partidas equilibradas até o último quarto, onde a equipe consegue subir o nível e decidir. Jamal Murray atravessa um momento espetacular, sendo o principal diferencial ofensivo, mesmo com vários desfalques importantes no elenco. Outro fator que equilibra o confronto é que ambas as equipes jogam o segundo jogo de um back-to-back, o que naturalmente reduz a intensidade e amplia a chance de um placar apertado. Por isso, a leitura mais segura por hoje passa por um handicap de proteção e não acreditando em uma larga vantagem. O meu palpite aqui então vai ser Denver Nuggets mais 3,5. O time de Denver pode perder por até 3 pontos de diferença que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Denver Nuggets aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá. E agora bora analisar o sexto e último jogo da rodada. E a gente vai falar de Portland Trail Blazers contra Sacramento Kings, rapaziada. E galera, o duelo entre Trail Blazers e Sacramento Kings reúne aí duas equipes em ótima fase recente, o que por si só já indica um confronto muito equilibrado. E galera, o time de Portland venceu 9 dos últimos 12 jogos e vem de uma atuação extremamente dominante, abrindo vantagem cedo e controlando o jogo do início ao fim. Mesmo assim, o contexto pesa aqui. O Trail Blazers entra em quadra sem descanso depois de jogar na noite anterior, além de lidar com os vários desfalques, tá? Já o Sacramento Kings chega forte por uma sequência positiva, mostrou um ataque extremamente eficiente no último jogo e ainda ganha outra dinâmica com o retorno de Domantas Sabonis, mesmo com minutos controlados. Galera, jogando em casa, fisicamente mais inteiro e em clara ascensão coletiva, o Kings aparece muito competitivo e a leitura aponta para um jogo decidido em poucas posses, onde o handicap positivo oferece a melhor proteção a melhor relação entre risco e proteção aqui, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Sacramento Kings mais 3,5. O Kings pode perder por até 3 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Kings aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora sim, bora pro sexto e último jogo do dia, falar de Toronto Raptors contra Los Angeles Lakers. E galera, esse jogo traz um contraste grande de momento e profundidade, tá? O Toronto vem sendo mais consistente, venceu 7 dos últimos 11 jogos e quase bateu o Clippers, liderando boa parte da partida antes de cair na prorrogação, tá? Já o Lakers, por outro lado, pessoal, atravessa uma fase muito complicada. A equipe perdeu 5 dos últimos 6 jogos e vem de uma derrota pesada, onde foi dominada desde o primeiro quarto. E mesmo com bons números individuais, o time sofre claramente com falta de intensidade e opções de rotação também estão em falta, tá? O cenário de desfalques pesa muito contra o Lakers, que entra extremamente limitado, além de disputar o segundo
segundo jogo de um back-to-back. Já o Toronto chega mais inteiro, mais organizado, com capacidade real de competir até o final, o que torna o handicap positivo muito interessante. E é por isso então que o meu palpite para hoje vai ser Toronto Raptors mais 5.5. Eles podem perder por até 5 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vamos finalizando as nossas análises por aqui. Lembrando que mais palpite, dica do dia, tudo de graça você encontra no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise da NBA por aqui, todo dia mesmo, tá? Então, vou finalizando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!